Olá pessoal, tudo bem? Canal Matemática Simples trazendo para vocês mais um vídeo. E desta vez a gente vai explorar um problema de geometria, esse que vocês veem aqui na tela. A gente vai falar como obter a área desse triângulo isósceles que você vê aqui. Um triângulo isósceles cheio de estilo. Nosso problema está escrito assim. Em um triângulo isósceles ABC, tal que AB igual a AC, os pontos M e N são pontos médios dos lados AB e AC, e os segmentos BN e CM são perpendiculares. Sabendo que BC mede 20 centímetros, aí ele pede para a gente determinar, pede aí para a gente encontrar qual é a área desse triângulo ABC. Bom, eu deixei aqui uma figurinha já pré-montada para a gente entender esse problema, tá? Então, a gente sabe que está falando de um triângulo ABC, né? Onde eu tenho os lados AB, olha aí, e AC congruentes, AB igual a AC. Então, vamos colocar aqui um vértice A, aqui um vértice B e aqui um vértice C nesse cantinho. Vamos tirar essa carinha daqui para a gente escrever aqui o vértice C. Então aqui eu já tenho meu triângulo ABC. Além disso, ele diz que os pontos, olha aí, M e N são pontos médios dos lados AB e AC. Bom, nesse caso, não faz muita diferença aqui, né? Mas vai fazer diferença depois. Eu vou dizer que esse é o ponto M e esse é o ponto N. Ficou meio feinho esse N, vamos dar uma arrumada nele. Ponto M, ponto N. Ele diz que BN, olha aí, BN e CM são perpendiculares, ou seja, esses segmentos BN e CM, eles se cruzam ali, quando eles se cruzam, se forma entre eles ângulos de 90 graus, tá certo? Além disso, eu sei que BC mede 20 centímetros. Pronto, é tudo que eu sei. E eu quero saber qual é a área desse triângulo ABC. Bom, a informação importante é que esse M é ponto médio, tá? Então, aqui esse M é um ponto médio. E aqui esse N também é um ponto médio do lado AB e do lado AC. Bom, vamos usar o que a gente sabe de geometria para chegar nas informações. A gente precisa de quê para determinar a área de um triângulo? A gente precisa da base, nós já temos esse 20, e precisamos da altura, né? Então, se a gente conseguir determinar essa altura, que vai do ponto A até aqui embaixo, a gente chega na área do nosso triângulo. Deixa eu sair aqui um pouquinho da frente, e aí vamos fazer o seguinte. Veja aí se você consegue acompanhar o raciocínio. Eu vou traçar um segmento aqui, ó, a partir desse vértice até aqui embaixo. Vamos organizar esse nosso segmento. E aqui a gente vai traçar essa linha até esse ponto aqui embaixo. Veja só. Quando eu traço essa linha, aqui embaixo, naturalmente, eu estou traçando uma altura. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. O legal é que quando eu faço isso, ó, esse ângulo aqui vira um ângulo de 45 graus. E esse ângulo também é um ângulo de 45 graus. Então, eu tenho dois triângulos retângulos, acompanha aqui comigo, ó, dois triângulos retângulos que têm ângulos de 45 graus. O que é que eu sei desses triângulos, então? Eu sei que essa medida, ó, é do mesmo tamanho que essa, porque esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Eu vou até apagar a marquinha do ângulo. E a gente vai ficar somente com esse detalhe. Veja só, esse pedacinho é do mesmo tamanho que esse, que é do mesmo tamanho que esse. E aí, óbvio, né? Porque aqui embaixo é 20, então cada pedacinho desse vai medir 10. Então, esse triângulo que você está vendo aqui de base 20, vou dar um ponto, vou dar um nome para esse ponto aqui. Aquele ponto ali no, na marquinha.
Vamos dizer que esse ponto aqui, ó, é um ponto D. Então, esse triângulo BCD, ele tem base 20 e altura 10, porque essa medida aqui é 10, já que esse triângulo, né, é um triângulo retângulo. Isósceles, ele tem lados de, ou melhor, ele tem ângulos aqui, né, como eu tinha mostrado antes, ângulos de 45 graus. Esse ângulo e esse outro ângulo são de 45, então como ele tem ângulos de 45, ele tem dois catetos iguais. Então cada cateto desse mede 10. Bom, uma outra coisa importante, né, eu já sei então sobre esse meu triângulo aqui, né, já sei sobre esse triângulo BCD. Então desse triângulo eu já conheço muita coisa. Outra coisa que eu vou conhecer dessa figura é a seguinte: esse lado aqui, ó, é uma base, esse lado que vai de M até N, ele é uma base média desse triângulo. Por que ele é uma base média? Porque M e N são pontos médios, e como M e N são pontos médios, essa medida é uma base média do triângulo, né? Então, sendo uma base média do triângulo, esse segmento que vai de M até N, ele mede metade da base. Então, ele mede 10 centímetros. Ok? E aí fica óbvio uma outra coisa, né? Porque se esse segmento mede 10 centímetros, eu também sei que do C, olha aí, do C até o N, eu tenho metade da altura, né? Vê se isso está óbvio para você. Então, do C até o N aqui, né? Se eu traço isso daqui numa linha reta, essa medida que vai de C até N é metade da altura do meu triângulo. Então, falta teoricamente esse pedacinho aqui, né? Daqui até aqui, para eu saber. Eu sei que essa base é 10, aqui eu sei que essa base é 20. Então, o que é que eu posso dizer dessa altura? Posso dizer o mesmo, na verdade, que eu disse para o triângulo aqui de baixo, pelo seguinte. Porque se eu estou traçando essa altura, observa, essa altura que vai daquele ponto até esse D aqui, né, que a gente estabeleceu. Essa altura forma um ângulo reto aqui em cima. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho outro ângulo de 90 graus. Então, essa altura está dividindo esse 10 que está criado aqui em cima, de M até N, em duas partes. Cada uma vale 5, né? Então, aqui é 5, aqui é 5. Então, essa altura também vale 5. Por quê? Porque esse triângulo que está criado aqui, ele divide o ângulo de 90 graus das perpendiculares também em duas partes, né? Cada uma de 45. Então, esse pedacinho aqui vale 5 e a altura também vale 5. Tranquilo? Bom, então aí praticamente o meu problema acabou, né? Porque se eu descobrir que daqui, ó, de baixo até esse ponto D que a gente criou é 10 centímetros e depois desse ponto D até aqui, até a reta MN, eu tenho 5 centímetros, então eu tenho 10 mais 5, 15. Então, essa medida dessa altura é 15 centímetros. Pronto, acabou. Por quê? Porque até o MN eu tenho metade. Então, se até o MN eu tenho metade, aqui para cima, até chegar no A, eu vou ter a outra metade, né? Ficou feio isso. Vamos traçar uma linha aqui. Então, até o A eu tenho a outra metade. Então, ali é 15 e aqui também é 15. Acabou, né? Então, a área do meu triângulo, aí, ó, você deve ter entendido que eu tenho base 20 e altura 30, né? Então, 20 vezes 30 dividido por 2. É assim que a gente calcularia de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, 20 vezes 30 dá 600. Quando eu divido por 2, isso dá 300, né? Quer dizer, de qualquer forma aí que você consiga fazer essa multiplicação e depois a divisão, ou primeiro faz a divisão e depois a multiplicação. Bom, tranquilo, então aqui a alternativa C. Espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? Em especial esses detalhes aqui relacionados à minha figura, onde quando eu traço essas duas alturas, né? Aqui eu tenho o charme todo da questão, né? Quando eu traço essas duas alturas, eu tenho as medidas se formando aqui e sendo medidas iguais. Então,
Aqui, ó, quando eu traço uma altura, esse pedaço, né, que ficou aqui, é do mesmo tamanho que esse, porque divide o ângulo de 90 graus ao meio, então fica 2 de 45. E aqui pelo mesmo motivo, né, porque esse ângulo também é reto, porque ele é oposto com o de baixo. Então eu divido esse 10 no meio, então cada pedacinho da altura vale 5. E isso daqui é muito determinante no todo, né, porque aí a altura passa a ser esse 10 que eu tenho aqui embaixo, que é a metade de 20, mais esse 5 que eu tenho aqui, que é a metade desse 10, sendo esse 10 aqui a base média, tá? Então, muito legal essa questão. Questãozinha simples até, mas bem interessante, bem sofisticada. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like. Se inscreve no canal para dar aquela força e a gente se vê um pouquinho mais adiante. Valeu, um abraço.